Olá, queridos, graças e paz, espero que você esteja bem. Eu quero fazer esse vídeo em forma de reflexão, de uma maneira extremamente formal, para que a gente possa estar meditando sobre algumas coisas, e eu queria que você pudesse dar a devida atenção, porque nesse momento, exatamente nesse momento, provavelmente você está com sua atenção dividida. Algumas coisas acontecendo aí ao seu redor, é um desafio muito grande. Se você estivesse no contexto de lugar de culto, no caso no templo, no mínimo, ainda que você não tivesse com a cabeça lá, o seu corpo estaria. Mas nesse caso aqui, você pode tirar, e simplesmente ver outra coisa. Mas eu queria que você pudesse dedicar esses poucos minutos a uma reflexão contextualizada. Eu sei que tem muita coisa sendo produzida, e esse é um dos motivos, inclusive, que eu não tenho feito tantas lives, eu não tenho feito tanta coisa. Eu tenho realmente tentado estar mais perto, falando com as pessoas, ligando, fazendo aquelas ilhas de oração. Para mim, eu creio que seja muito mais efetivo nesse momento do que simplesmente estar comunicando coisas para pessoas que não são do meu contexto. Eu realmente quero pedir que você possa entender esse vídeo como algo para você, para nós. No caso, algo para a nossa igreja, algo para a Igreja do Nazareno, aqui em Caruaru. Queria meditar no texto com vocês, que fica lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é um texto bastante conhecido e um texto extremamente apropriado para esse momento. E por que extremamente apropriado? Porque eu não sei quantos de vocês sabem, e os que sabem podem relembrar, de que a carta para essa igreja, a carta aos Filipenses, ela é uma carta conhecida como a carta da alegria. É como se fosse um chamado ao povo de Deus, um chamado para aquela comunidade cristã, que veio a ser um chamado para nós também, para todos aqueles que nasceram de novo, que estão em Cristo, que vivem uma vida debaixo da vontade de Deus. É um chamado para que, em meio às adversidades, lembrasse da alegria do Senhor, que é a nossa força, de que tivesse uma postura diferente, a vossa moderação fosse conhecida de todos, uma postura moderada, uma postura de alegria, não da alegria desmedida, da negação de fato, de agora fazer uma festa, não, porque a gente sabe que a Bíblia, inclusive, ela equilibra tudo aquilo que é princípio, inclusive dizendo que há momentos para todas as coisas. E é certo que não é um momento de festa, mas por outro lado também não é um momento de luto, é um momento de que a gente pode colocar as nossas expectativas, que é esse o pedido de Paulo, as nossas expectativas, as nossas esperanças, as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas naquele que tem o controle de todas as coisas. Ainda que as coisas estejam totalmente fora do meu controle, do seu controle, a gente conhece quem tem o controle de todas as coisas. E essa carta, sendo a carta da alegria, é muito interessante porque ela é escrita por alguém que estava preso. Paulo, que estava escrevendo, ele estava preso em Roma por estar pregando o Evangelho. E aí, ele preso em Roma, o que acontece? Ele está falando de dentro de uma cela para pessoas que estão fora, que geralmente a gente vê o contrário, pessoas que estão fora falando para pessoas que estão dentro, e principalmente o conteúdo que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo assim: olha, alegrai-vos, melhor dizendo, alegrai-vos no Senhor. E aí a gente vê hoje em dia, inclusive ministérios de capelanias, várias igrejas que trabalham com visitação a presidiários e presidiárias, que vão com o intuito justamente de levar consolo. O que acontece aqui é alguém que está de dentro de uma cela, falando para que aqueles que estão fora pudessem se alegrar no Senhor. E a primeira coisa que eu percebo aqui é de que, ainda que Paulo estivesse estruturalmente, geograficamente, como nós estamos presos, confinados, vamos dizer assim, ainda que ele estivesse naquela estrutura, a sua mente estava totalmente livre.
a sua alma, o seu coração estava totalmente livre, e não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, que inclusive foi o próprio Cristo que libertou. E ainda que geograficamente ele estivesse dentro de uma prisão, ele estaria totalmente livre, como ele bem relata. Inclusive aconselha aqueles cristãos de que em meio às adversidades eles pudessem se alegrar. E aí, quando a gente olha para tudo isso, ele continua dizendo, né, no versículo 6, veja, não andem ansiosos por coisa alguma. Ele não dá uma lista das coisas que poderiam ser, que a gente pudesse tomar a nossa atenção, dividir a nossa mente, porque o princípio de ansiedade é essa, é a questão da mente dividida, e as coisas que não podiam ser. Ele disse por coisa alguma. Ele diz assim, não tem uma lista de que pode e que não pode, ele disse por coisa alguma. Mas, por outro lado, ele também não está querendo dizer de que você não pode se preocupar. Não. Porque ele sabe, né, instruído pelo Espírito Santo, de que nós somos humanos. E, naturalmente, diante de fatos verdadeiros, como nós estamos passando, a gente se preocupa. É natural que a gente esteja preocupado com o amanhã, com aquilo que pode acontecer ou não acontecer, com a nossa saúde, com a nossa família, com o emprego, com as finanças, com tantas coisas. Mas o que Paulo está dizendo é justamente assim, olha, com essa preocupação que tem afligido o teu coração, leva ela diante daquele que pode finalmente resolver. Né? Coloca diante dele, diante do Senhor, todas as vossas ansiedades. Porque ele tem cuidado de vós, né? Porque ele tem cuidado de nós. E aí ele vai depois fazer uma lista, né? Nesse mesmo texto, queria que vocês acompanhassem, no versículo 8, no versículo 7 primeiro, de que fazendo isso, né, colocando diante de Deus as nossas ansiedades por orações e súplicas, a paz que excede todo entendimento guardaria o nosso coração em Cristo Jesus. E é interessante que ele fala dessa paz, a paz que excede todo entendimento. Né? É uma paz que os fatos pedem para que a gente se desespere, mas por termos colocado as nossas necessidades diante do Senhor e por, sobre todas as coisas, conhecermos o Senhor que recebeu a nossa oração, né? E aí tem vários outros fatores aí que podem ser trabalhados depois em um outro momento. Mas o fato de você confiar que Deus ouve a sua oração e de que Ele ouvindo, Ele vai fazer a sua vontade e você descansar nessa soberana vontade, faz com que você livre o seu coração da preocupação. E aí ele vai dar uma lista de que essa sua ocupação da mente deveria ser ocupada justamente por essas coisas aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, é justamente esse o princípio. Nesse meio em que nós estamos envolvidos de tantas notícias ruins, tantas situações que estão exigindo de nós uma compreensão e um discernimento maior, né, e administração de emoções, a gente precisa lembrar dessas coisas. A gente precisa lembrar de que ainda que as coisas estejam fora do nosso controle, existe alguém que nunca perdeu o controle de todas as coisas. E que inclusive pode estar usando essa situação para que a gente possa continuar no processo de restauração. Na nossa vida pessoal, na nossa família e na nossa igreja. Se você percebe, né, as coisas que Deus tem trabalhado nesses dias, Deus tem alterado a sua percepção, Deus tem trabalhado no teu coração, Deus tem colocado os verdadeiros valores das coisas, as coisas que você julgava como irrelevantes, agora passam a ter uma relevância maior, como por exemplo, muita gente tem sentido falta de estar no culto, de estar na igreja, né? Quando eu sei que por vezes há pessoas que lutam para domingo sair de casa para poderem estar no culto, né? Mas quando nós contemplamos a falta, nós entendemos a importância que aquilo tinha. E não só isso, tá? Eu estou falando apenas disso, pegando aqui a deixa para também te aconselhar a entender o princípio de congregar, da importância de estarmos em igreja, mas da ideia de que tudo no nosso coração está sendo trabalhado a um processo de restauração. E o que nós vamos fazer agora, o que nós vamos decidir a partir de agora, é que vai fazer com que a gente tenha dias, meses, anos diferentes e diferenciados. Então, o meu conselho é que você aproveite esse tempo para crescer no Senhor,
para se dedicar ao Senhor, para buscar o Senhor em oração, continuar fazendo cultos no lares, participando das ilhas de oração, buscando ao Senhor, lendo a palavra, a ler aquele plano bíblico que a gente disponibilizou, atualizar aquele plano bíblico, participar do discipulado, de tudo aquilo que a gente tem promovido, mas sobretudo você desenvolver um relacionamento mediado por Cristo, você e Deus. Agora não existe aí o pastor para estar mediando lá no domingo. Estou fazendo esse vídeo por responsabilidade com sua vida, porque tenho orado por você e tenho entendido que é necessário. Mas eu tenho entendido que o relacionamento que você precisa desenvolver com Deus independe de mim, independe de qualquer outra pessoa. E esse relacionamento você precisa cultivar, você precisa ter. É isso que a gente tem que trabalhar desde o início do ano. E agora é que você pode entender, talvez de uma maneira, de uma didática muito mais aí, mais enfática, né? A gente tem trabalhado isso e agora é o momento de saber onde está a nossa esperança, onde está a nossa expectativa, onde está a nossa alegria em momentos de adversidade. O convite de Paulo é justamente a isso, é de se alegrar em situações adversas. E a gente possa se alegrar, como eu disse, não numa negativa dos fatos, mas se alegrar na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu perdi o controle, na verdade eu nunca tive, você está percebendo que na verdade nunca teve também o controle das coisas agora, em tudo isso que está acontecendo. Mas o que é que acontece? A gente conhece aquele que tem o controle e a gente coloca tudo isso que tem angustiado no nosso coração nas mãos dele. E é interessante que o que a gente faz em momentos de tribulação, de adversidade, né, a quem a gente recorre, melhor dizendo, quando a gente está em perigo, quando a gente está em aflição, quando a gente precisa de alguma coisa, é aquilo que a gente confia. E é interessante isso, porque quem você tem recorrido, né, quem você realmente tem colocado a sua expectativa e a sua esperança. São coisas que a gente pode trabalhar e pode pensar. Aproveita esse tempo para fazer isso, para refletir em tanta coisa que Deus está trabalhando no teu coração. E também, queria acalmar um pouquinho o teu coração. Tem muita gente pedindo para você ver muita coisa, para falar muita coisa, para aproveitar a tua família. Quando a gente está em casa, a gente queria estar trabalhando, né? E ao contrário também, né? Quando a gente estava trabalhando, estava na rua, aquele cansaço, tudo, queria estar em casa, queria ter um tempo de descanso. Você está tendo a oportunidade, então não se encha de conteúdo, de ficar o tempo todo nas redes sociais, vendo um monte, de verdade, você vai escutar agora, o pastor está dizendo, não ficam vendo um monte de pregação. Se você quer ocupar seu tempo, ocupa com tua família, tem um tempo devocional, tem um tempo para todas as coisas, mas aproveita esse tempo para fazer com que a partir desse período você tenha uma vida transformada na sua família, no relacionamento que você tem com o seu filho, com sua esposa, e não somente aproveitar para poder pôr em ordem algumas coisas que estavam em casa e tudo. Muito bom, faça, aproveite seu tempo, você é que sabe como você deve administrar seu tempo. Mas o conselho que eu te dou como pastor é que nesse tempo você possa se dedicar especificamente em conhecer mais você, no sentido de entender o que é que Deus está trabalhando no teu coração, está na tua família, com teus filhos, com tua esposa, com teu marido, enfim. E também a questão do seu conceito sobre igreja. Veja, agora você está tendo que ser igreja, né? Agora você está tendo que ser igreja. Você não tem ninguém que medir isso, relacionamento com Cristo. Antes você não tinha, você pensava que tinha, agora muito mais, agora está muito mais claro, que é você e Deus. Você precisa fazer o seu culto no lar, você precisa buscar Deus no devocional, porque simplesmente senão ninguém vai orar por você, né? Ninguém vai estar ali falando e tudo, ainda que a gente como liderança esteja fazendo isso pontualmente, e não só eu como o pastor Davi e outras pessoas que têm ajudado, né, a pastorear as pessoas, mas entende o ponto. Precisamos desenvolver um relacionamento genuíno com o Senhor, se alegrar na adversidade, entender que o Senhor tem um controle e que essas coisas todas vão passar. Nossa expectativa e nossa esperança está no Senhor e não apenas nessa vida, né? A nossa expectativa e esperança está na eternidade, em tudo que Ele já fez por nós, em tudo que Ele faz por nós, em tudo que Ele fará por nós. Amém? Deus continue te abençoando e espero em breve revê-los
e a gente poder continuar servindo ao Senhor com inteireza de coração. Continuo disponível para te ajudar, para orar, para aconselhar, mas eu também te aconselho a desenvolver um relacionamento genuíno com Cristo. Ele conhece teu coração mais do que qualquer líder, mais do que qualquer pastor. E o meu papel como pastor é justamente apontar a esse Cristo que te ama, que deseja fazer nova todas as coisas na tua vida. Amém? Deus te abençoe e abençoe a tua família. Um abração.